Pode botar, tá, André? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos os nossos ouvintes, os que se encontram aqui conosco na casa, na nossa casa de amor, e aqueles que se encontram nas redes sociais. Mais um domingo de estudos. Na parte primeira, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, e logo em seguida teremos Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral. Antes, como sempre, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho, fazer a nossa prece e continuar os estudos. É o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, o item 15. A terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm de lutar contra as perversidades dos homens e a incremência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve, ao mesmo tempo, as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, pedimos aos guias espirituais e trabalhadores dessa casa, ao seu altivo, a Dona Lourdinha, às irmãs queridas, pedimos ajuda a entender as palavras que aqui vai ser lida. Pedimos o nosso irmão Caibar, que ajude a nossa irmã a passar essa leitura para nós encarnados e para os desencarnados, para os ouvintes. Peço entendimento, peço, Jesus, mas acima de tudo peço a Deus permissão para iniciar o estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Desculpa, gente. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós paramos nesse livro que eu estou seguindo, de Caibar, na página 198. Vamos continuar aqui. A lição de hoje é higiene do coração. Essa lição muito bonita. Todos são lindos, né? Muito bom esse livro, maravilhoso. Então, Caibar tirou um trechinho lá de Mateus, no capítulo 5, o item 8, uma frasezinha. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí Caibar vai desenvolver um estudo em cima dessa única frase. Vamos ver como tem coisas a gente aprender, a gente
às vezes passa batido, né? Lê de qualquer jeito, não para, não presta atenção. E Caibar nos trouxe esse livro que é muito bom para a gente compreender o Evangelho, que Kardec nos trouxe, né? Que codificou com a sua obra da doutrina espírita. E aí a gente vai entendendo sempre melhor aquilo que está no Evangelho. Você quer ler ou quer que eu leia? Leia. Há corações limpos e há corações sujos. Para aqueles reservou o Senhor a visão de Deus. Então aqui o Caibar está dizendo que para vermos a Deus, né? Ou seja, evoluirmos, chegarmos ao clímax da evolução, que é sermos, assim como Jesus alcançou, né? Um ser puro, nós precisamos limpar nosso coração. Então ele disse aqui, para aqueles, ou seja, há corações limpos. Então, para estes, com os corações limpos, o Senhor reservou a sua visão. Vamos ver o que mais que ele vem nos explicando. E assim como há necessidade da higiene do corpo, para que o corpo funcione regularmente, com mais forte razão, faz-se preciso a higiene do coração, para que o espírito ande bem. Muito interessante, né? Fica muito fácil a gente entender. Ele está dizendo que a gente não higieniza o corpo, a gente toma banho, lava os cabelos, todo dia, as pessoas asseadas, pelo menos, se preocupam em estar limpas, né? Cheirosas. Então ele diz, como há necessidade da gente limpar o corpo, para que o corpo fique bem, com mais forte razão, a gente precisa higienizar o coração. Claro, um coração limpo, ele vai receber inspirações, a pessoa com o coração puro, ela terá mais inspirações do plano espiritual, ela poderá acessar, sintonizar com o alto com muito mais facilidade, como foi dito aqui no início. Vamos ver como é que se limpa o coração. A boca fala do que o coração... Não, é preciso limpar. É preciso limpar o coração para ver a Deus. Ninguém há de coração sujo que tenha olhos abertos para o supremo artifício de todas as coisas. Já está dando para a gente entender o que é um coração sujo, né? Só a gente pensando junto. Pode continuar. A boca fala do que o coração está cheio. Do interior procedem as más ações, os maus pensamentos. Exatamente. Muitas vezes as pessoas são educadas, polidas, falam calmamente, bonitas palavras, né? Tem uma oratória inteligente, mas, né, sempre haverá um momento em que ele vai expor o que tem no seu âmago, no seu interior, aquilo que o seu coração está cheio. Basta haver um desequilíbrio, né, alguma coisa, mexer com a sua vaidade, com seu orgulho, e aí a gente vai ter noção exata do que tem no coração dessa pessoa. Verdade. Um coração sujo. Coração sujo, homem sujo, coração limpo, alma límpida. Faz-se é menester limpar o coração. Mas de que forma começa
Mas de que forma começar esse asseio? Então, o Caibar vai mostrar para a gente como é que a gente pode limpar o coração. Mas de que forma começar esse asseio? É preciso que nos conheçamos, primeiramente. É preciso conhecermos o coração. Conhecer-te a ti mesmo. Aqui, Saber só quem somos. Deixa eu só te interromper um pouquinho, desculpa, Dilane. É preciso que nos conheçamos primeiramente. É preciso conhecermos o coração. Aí ele colocou aqui uma frase, uma frasezinha curta em latim, nocte ipsum, que significa conhecer-te a ti mesmo. conhece-te a ti mesmo. É. Então, a gente, primeiramente, o que o Caibar está dizendo? Primeira coisa é a gente se conhecer, porque muitas pessoas não olham para si. Elas se preocupam com os erros dos outros, o que os outros estão falando, como é que os outros estão agindo. Aí ficam conversando com as pessoas, olha, fulano fez isso, olha, ele disse aquilo. Está sempre preocupado com o que está fora do seu interior, fora do seu coração. Então, a primeira coisa a ser feita é a gente se olhar, mas se olhar sem pieguismo, sem nos acharmos pessoas importantes, maravilhosas. Muita gente que... E não é só em outras religiões, não. O ser humano faz isso em qualquer doutrina que esteja. Né? Mesmo dentro do Espiritismo, que é muito claro que Jesus quer que deixemos nossas imperfeições para trás, é muito claro esse desejo de Jesus, esse ensinamento dele. As pessoas não se olham, elas não prestam atenção o que estão pensando, o que estão falando para os outros. Estão tão habituadas a sair falando por impulso que não param, não silenciam, escutam o outro falar para depois responder. Isso aí como é que eu vou dizer? É disciplina. É um exercício que a gente deve praticar sempre. Principalmente depois dessas lições tão maravilhosas que o Espiritismo nos trouxe. Então, aqui ele está dizendo, primeira coisa para você fazer para o seu coração se tornar limpo é você se conhecer. E muitas das vezes, quando nós começamos a olhar para nós, a gente até se assusta, fala, meu Deus, eu estou pensando isso? Eu falei aquilo? Eu perdi a cabeça de novo. Olha só, não, como eu sempre digo, isso não você começa hoje e amanhã você já está uma maravilha. Não, é disciplina, é diário, é rotineiro. Ficar atento, fazer silêncio. Quando a gente está muito alvoroçado, vai para um canto, faz uma prece, faz um silêncio interior, acalma a tua mente e vê qual a melhor forma de resolver as questões que te chegam. Saber quem somos. Saber quem somos é os deveres que nos cumpre desempenhar, interrogar cotidianamente a nossa consciência, exercitar um culto estritamente interno. Tal é o início dessa tarefa grandiosa para a qual fomos chamados à Terra. Olha que coisa linda que ele está dizendo. Estamos encarnados para cumprir essa tarefa que ele chama de grandiosa. Por que é grandiosa? Porque é a partir disso que nós vamos conseguir nos transformar. A primeira coisa a fazer é se olhar, é prestar atenção em si.
E conforme isso vai sendo feito, as coisas vão mudando, o seu entendimento muda, a sua forma de ver o mundo, as situações, vão ficando cada vez mais simplificadas. Você já não fica tão atordoado, tão desesperado, tão furioso com determinadas questões. Né? Muitas pessoas perdem a cabeça por ninharia, por bobagem. Então, a gente fazendo esse, como ele disse aqui, exercitar um culto estritamente interno, a gente vai, nós vamos nos modificando e vamos conseguindo limpar o nosso coração. A limpeza de coração substitui o culto externo pelo interno. As genuflexões, as adorações pagãs, as preces cantadas e mastigadas, nenhum efeito tem diante de Deus. Olha o que o Caibar está nos dizendo. A limpeza do coração substitui o culto externo. O que são genuflexões? Ficar dobrando o joelho, se ajoelha, se abaixa. Tem gente que põe a cabeça no chão e fica. Sem estar criticando aqui, cada um tem a sua forma de orar. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que usam dessas atitudes, muitas vezes nem estão pensando muito, elas fazem já no como é que chama? Meu Deus, me fugiu a palavra. Adoração. Elas fazem maquinalmente. Exatamente, a Dilane me salvou aqui. A pessoa já usa aquilo de uma forma maquinal, já está tão habituada, né? Adorações pagãs, preces cantadas e mastigadas. O que é isso? É você fazer uma prece, já decorou as palavras, mas aquilo não está saindo do seu coração. Vamos prestar atenção, como é que a gente está orando? Né? As pessoas decoram as preces, o Pai Nosso, a Ave Maria, enfim, preces que estão editadas em livros, aí leem aquilo sem o seu sentimento, sem sentir as frases, as palavras, sem buscar alcançar aquele para quem nós oramos. Nenhum efeito tem diante de Deus. Isso aí é só uma atitude assim maquinal que a pessoa se habituou, às vezes aprendeu desde criança, né? E ela acaba que não tem efeito, né? A Dália está falando que é cada um de nós fazermos nossa própria evangelização. Exatamente. Obrigada, Dália, querida. É isso mesmo. Cada um tem a sua forma de orar, de fazer prece. A gente pode fazer prece em qualquer lugar. A gente pode estar na rua, no ônibus, dentro de casa, no meio de um monte de gente, sozinhos no nosso quarto, ao ar livre, está passeando aí, vê uma beleza, agradece, faz uma prece. Fazer prece é a gente conversar com o nosso Mestre amado, com Deus nosso Pai, de uma forma como um filho, que pede uma orientação, que louva a Deus, que agradece, que pede ajuda para alguém. É só isso, é muito simples, gente. A gente fala sem subterfúgios. Estamos falando com o nosso mestre, com o médico de nossas almas. Nós podemos falar com ele com toda a confiança. Tudo aquilo que nos vai no coração, que nós temos medo, sem ficar, mas a minha prece é tão boba. Que não tem prece boba. É lógico que a gente, às vezes, escuta, né, pessoas fazendo prece que são tão bonitas, né, são lindas, a pessoa está inspirada, é muito bonito, mas toda prece vinda do coração tem a sua importância para Deus.
que o Senhor quer é a limpeza, a higiene do coração, fazer culto exterior sem o interior. É o mesmo que caiar sepulcros, que guardam podridões. Isso aí Jesus se referiu, né, aos fariseus, sepulcros caiados por fora e cheios de podridão. Então, o que o Senhor quer não é que a gente finja uma coisa, cheios de atitudes na frente dos outros, bem vestidos, com belas palavras, mas por dentro não tem nada, há um grande vazio de sentimentos, né? Então não adianta, não é a mesma coisa. Agora, Que ele fala, né? A pessoa não adianta, trazendo aqui para a linguagem bem simples, sim, nós não temos que fazer, quer dizer, praticar, botar o que é de dentro afora. Não adianta a gente ser uma coisa por dentro e mostrar outra coisa exatamente, na aparência. Aí decora, né? Decora uma frase bonita e vai falar. Isso. Como se ela fosse dela isso. Isso aí não... Gente, Deus não se importa com isso. Ele não vai te castigar, não vai ter raiva de você. Simplesmente não traz o efeito que você deseja. E a gente também tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede, né? Nós tivemos uma mensagem sábado, o Espírito ele veio e falou sobre isso. As pessoas que estavam comentando, e falou, o Espírito disse, transmitam a paz, mas uma paz que venha do interior de vocês, e não uma aparência, que a maioria das pessoas são de paz aparente. Exatamente. Muito bonito isso que você falou, Dila. O Muito Espírito, bonito. lembrei do Espírito aqui. Um ensinamento, que ótimo, que é exatamente isso, é sobre isso que a gente tem que meditar. A gente está trazendo a paz só assim, calmo, com aquela carinha de santo, né? E lá por dentro você, ai meu Deus, está dando a minha hora, eu quero ir embora, não aguento mais ficar ouvindo essa pessoa. A trazer a paz é primeiro a gente busca a nossa paz, a gente se acalma para poder transmiti-la para os outros, para os nossos irmãos que precisam, que estão desorientados, e para nós mesmos, para os nossos familiares. Isso tudo é disciplina, é treinamento, um exercício diário. Não vamos perder mais tempo, gente. Vamos começar ontem a praticar esse exercício. E agora o Caibar vai falar exatamente o que é limpar o coração. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo, com todas as suas proles malfazejas. É pensar, estudar, compreender. É crer no amado Filho de Deus, pelos seus ditames redentores. Olha que coisa linda que eles nos falam aqui, bem simples, bem fácil da gente entender. Como é que limpa o coração? Renunciando, abandonando o orgulho, o egoísmo. Aí ele fala aqui, e sua prole malfazeja, vaidade, né? Todos esses sentimentos menos dignos que a gente arrasta há séculos, há centenas, milhares de anos, vamos abandonar esses sentimentos. É um exercício, pouco a pouco a gente consegue, mas tem que começar. Ai, poxa, ontem eu fiquei tão bem, mas hoje eu já pensei um monte de coisa, fiquei com uma raiva. Não tem problema. Faz uma prece, Sim. Limpa seu pensamento e pensa uma coisa boa. Se você pensou mal de alguém, imediatamente pense uma coisa boa. Peça desculpas, peça perdão para essa pessoa dentro da sua mente, porque você emitiu um pensamento ruim.
Pensamento vai longe, tá, gente? Os pensamentos ruins que vêm em nossa direção nos alcançam. Se nós estivermos também com o nosso coração sujo, nós vamos sentir, vai nos afetar. Mas se estamos blindados com o coração limpo, com o pensamento no alto, com o pensamento na fraternidade, na caridade, no amor ao próximo, ele vai passar batido, ainda vai voltar para quem criou aquele pensamento. Então é isso que Caibar está nos dizendo. Verdade. É ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista. É finalmente renunciar ao mal para abraçar o bem, deixar a aparência pela realidade, preferir o reino dos céus ao reino do mundo. Pois só dentro do supremo reinado poderemos ver Deus. Que coisa mais linda, né? Frase maravilhosa para fechar o estudo. Então ele está nos explicando como é que a gente torna o nosso coração limpinho. A gente tem que renunciar às nossas imperfeições, nos tornarmos bons, indulgentes, caridosos, humildes, pacientes, progressistas, renunciar ao mal. Então, todos esses adjetivos benéficos, nós temos que buscar para nós. Tem uma coisa também aqui, né? Essa palavra aqui, muito importante. Deixar a aparência pela realidade. Exatamente. Porque todos nós temos germe do amor dentro de nós, Exatamente. todos. Então nós temos que deixar essa aparência de todos esses defeitos ali que ele mostra, que ele fala, para o germe do amor começar a funcionar. Exatamente. Importantíssimo isso que a Adilane está falando para nós aqui. Deixar as aparências. Tem muita gente que vive de aparência. A pessoa fica tão preocupada com o que vão pensar, com o que vão dizer, que ela nem relaxa. Chega em casa exausta, porque ficou o tempo todo mostrando um papel, como se fosse um ator, uma atriz, que tem que sentar assim, tem que falar assim. Então, claro que a gente tem que ter educação, a gente tem que saber conversar, mas não é isso, é viver de aparência, né? Quer mostrar para as pessoas uma coisa que não é. E como eu disse lá no início, não adianta, a verdade sempre aparece, gente. Vai ter uma hora que você vai se desequilibrar e vai dizer uma bobagem, vai agir de uma forma grosseira. E aí toda aquela aparência, todo aquele castelinho que você construiu em volta de você desmorona. Preferir o reino dos céus ao reino do mundo. Não vamos ficar apegados a esse mundo material. Nós precisamos da matéria? Sim, nós estamos na matéria. O nosso corpo é matéria. Precisamos, mas vamos dar mais importância ao reino dos céus. E como a Adilane falou muito sabiamente, nós temos o amor dentro de nós. Quando Deus nos criou, Ele nos trouxe uma pequena chama do amor em nossos corações. Cabe a nós aumentar essa chama, essa energia que é o amor, essa força. Jesus já disse: brilhe a vossa luz. Só nós vamos conseguir aumentar a nossa luz, nosso amor.
pois é dentro do supremo reinado, pois só dentro do supremo reinado poderemos ver a Deus. E assim termina esse primeiro estudo que nós fizemos, higiene do coração, muito bonito. E esse supremo reinado aí para nós é o nosso coração. Só olhando lá para dentro do nosso coração nós vamos conseguir. Exatamente, muito bem colocado. Agora nós vamos passar para o estudo da página 200, luz mortiça e sal insípido. Eu vou antes explicar aqui, muitos já sabem, mas pode ter alguém que não saiba exatamente do que se trata. Mortiça é aquilo que está quase se apagando, é um moribundo, é até o nome de uma personagem de um filme aí, eu me esqueci o nome agora, a família Addams. Quem é do meu tempo conhece. Se bem que eles fizeram refilmagens dessa história. E a Mortiça era a esposa lá do chefe da família. E é um filme assim mostrando pessoas que viviam no limbo, né? Como se eles fossem personagens da história, né? Do folclore. E sal insípido. Insípido é aquilo que não tem gosto. Ah, isso aqui está insípido, não tem gosto. É aquele sal que não salga mais, né? Então vamos ver o que Caibar nos trouxe. Ele trouxe um trecho ali, também de Mateus, no capítulo 5. São os itens 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, e ninguém acende uma candeia e a coloca sobre o alqueire, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. De tal modo brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 13 e 16. Isso aí foi Jesus que, conversando com eles, né? Ele trouxe esse ensinamento. Vós sois o sal da terra, o tempero da terra. E se não tiver mais gosto, a gente, né, não serve para nada. Como é que vai fazer? Para que serve o sal? Não é para dar gosto? E se ele perde o gosto, isso é só uma alegoria, né? Uma forma que ele está nos explicando. Para nada mais presta, a não ser jogar fora. Vós sois a luz do mundo. E ele está dizendo, não é para esconder essa luz. Uma cidade no alto de um monte, todo mundo vê. Por que todo mundo vê? Porque ela está no alto e quem está passando ali por baixo vê as casinhas, né? Todas as edificações, principalmente à noite, quando as luzes se acendem. E também ele traz de novo aqui que não se deve acender uma candeia e botar embaixo do alqueire, porque senão não vai servir, aquela luz ali não vai iluminar a casa, não vai iluminar a todos. Então ele diz aqui no final, de tal modo brilha a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos ver como é que Caibar vai nos explicar
esse trecho dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O homem espiritual é o que procura satisfazer a razão e os sentimentos de seus semelhantes, ora transmitindo-lhes, com lógica e coerência, os ensinamentos de Jesus, ora praticando essa doutrina sublime, incomparável em sua grandeza, pelas verdades e consolações que nos proporciona. Então, o que o Caibar nos disse aqui? O homem espiritual, ou seja, o homem preocupado, né, com a vida espiritual, ele procura ajudar seus semelhantes com o sentimento e com a razão, racionalizando e com razão. Aí transmite lógica, coerência, os ensinamentos de Jesus. E ele pode também, nós também podemos ensinar as pessoas de acordo com a forma que a gente está agindo. Se nós somos caridosos, fraternos, pacientes. Incomparável em sua grandeza, pelas verdades e consolações que nos proporciona. Então, os ensinamentos de Jesus são importantes e temos que praticá-los junto aos nossos irmãos, com o nosso próximo, sejam eles familiares, amigos, pessoas que encontramos na rua. Nós temos sempre que estar atentos às atitudes mais louváveis. Isso o homem espiritual. Agora ele vai falar o indiferente, o fanático, ele vai trazer para a gente como é que funciona. O indiferente, o fanático, o supersticioso, o negador, o maldizente, o hipócrita, o que se não esforça pelo seu engrandecimento e não trabalha pelo bem geral, é que para nada mais presta. Então, o que ele está nos dizendo? A pessoa, com todos esses adjetivos aí, indiferente, fanático, supersticioso, negador, maldizente, que está sempre falando mal, hipócrita, né? Todos esses que não se esforçam pelo seu engrandecimento, ele não trabalha pelo bem geral, ele atrapalha, não trabalha. Quem são essas pessoas? Aí ele está nos dizendo, é o sal insípido e a luz mortiça. Ele não tem esse sal aí, dessas pessoas que estão desse jeito, o sal não tempera mais nada. E a luz, ela está se apagando, é uma luz bruxuleante, como as pessoas falam, aquela luz que a velhinha vai apagando, já não ilumina mais nada. Então ele diz aqui, não presta para mais nada, porque a pessoa é indiferente, ela não está preocupada, é fanática, ou então supersticioso. Eu não piso na linha quando eu vou ali. Se virar o chinelo tem que desvirar, senão não sei quem vai morrer. Se não... Cara, pelo amor de Deus, vamos, né, ficar atento a essas bobagens que vêm lá de trás e que só atrapalham. O supersticioso, você tem um gato preto? Não pode ter gato preto em casa. Coitadinho dos gatos pretos, né? Como eles são massacrados. O negador, o maldizente, o hipócrita, enfim. Esses aí são o sal insípido e a luz mortiça, que já não trabalham pelo bem, não ajudam a ninguém, só atrapalham. O que não auxilia os pobres, o que não ensina os ignorantes, o que não se condói do mal alheio e não procura aliviá-lo,
é sal insípido. Só serve para ser pisado pelos homens. É luz mortiça, que entebrece em vez de iluminar. Ele está mais uma vez reforçando o que ele disse em cima. Então, você não auxilia o pobre, não ensina o ignorante. Se você sabe um pouquinho mais, você pode ensinar, gente. Sim. Você não precisa ser doutor da lei, nada disso. Se a pessoa está em dúvida com uma coisa que você já entendeu, por que não ajudar aquela pessoa? Né? E aquele que não se condói do mal alheio e não procura aliviá-lo. Eu vejo muito espírita bom falar assim, isso é karma dele, ele tem que passar por isso. Não adianta ajudar, ele tem realmente que sofrer essa amargura, essa dor, porque assim ele vai se libertar. Que isso, gente? O mal tem que vir, mas ai daquele que trouxer o mal, abraçar esse mal. A gente vive num planeta de provas e expiações, então aqui o nome já diz, né? Provas e expiações. Vai ter dor, vai ter sofrimento, mas isso não significa que não podemos tentar, pelo menos, aliviar os nossos irmãos em suas dores, em seus sofrimentos, da melhor forma que nos for possível. Trazendo para nós aqui, nós, os trabalhadores da nossa casa, Sim. Eu vejo muito isso, pessoas com muitos conhecimentos, é que eu falo, eu tenho 6 anos, mas tem pessoas de 30 anos da doutrina espírita que têm conhecimento, que pode levar um estudo, e eu vejo as pessoas desistindo, começam o estudo, aí daqui a pouco desiste do estudo. Sempre até o nosso presidente está falando sobre isso, aí desiste do estudo. Não, porque tem 3 pessoas, porque tem 4 pessoas, e aí não aprende aqui com as palavras, porque está aqui, pode ensinar, pode passar o que a pessoa sabe, né? Com certeza. Exatamente. Não é um número de pessoas numa sala de aula que vai determinar se o seu estudo é bom ou não. Sim. Se tem um na sala, é uma pessoa que se dispôs a sair de casa e vir estudar com você. Você não deve desanimar. Verdade. É uma bobagem isso. E tem outra coisa. A gente pode ter 50 anos de espiritismo, mas quando a gente estuda para ensinar alguém, a gente aprende mais. E a gente também continua aprendendo, gente. Ninguém acabou de, eu já sei tudo. Sinto muito, mas não sabe. Sinto muito. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Fala, meu Deus, eu não tinha visto isso. Agora entendi. Gente, quanta coisa eu estou aprendendo, estudando esse livro do Caibar, a respeito do Evangelho, porque o Caibar, ele esmiuça todas aquelas parábolas de Jesus, que às vezes tem a gente não consegue entender, porque a gente vai ao pé da letra. E ele, com o seu amor, com o seu carinho, trouxe para a gente esse livro maravilhoso, que nos explica de forma tão singela, muito assim, muito simples, fácil da gente compreender. Aí eu sempre digo aqui, quem não entendeu alguma coisa, estiver aí nas redes sociais, é só acessar aqui as meninas, a Dilane, com as suas perguntas, e quem está aqui com a gente na sala, é só perguntar. Não tem problema. Se eu souber ou a Dilane souber, a gente tenta ajudar. Se a gente não souber, vamos estudar mais para depois trazer a resposta. Verdade. É assim que a gente faz. Os discípulos, né? Isso. Os discípulos de Jesus são a luz do mundo.
e o sal da terra. A sua tarefa é esclarecer seus semelhantes e, ao mesmo tempo, procurar conservá-los fiéis aos ditames cristãos, proporcionando-lhes consolações. O sal insípido não condimenta, a luz mortiça não ilumina. De tal modo brilha a vossa luz, que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, ele está nos dizendo aqui, os discípulos de Jesus, ele não está se referindo só àqueles que seguiram a Jesus há 2000 anos atrás. Somos todos nós que amamos o nosso Mestre, que desejamos nos modificar, nos tornar homens de bem, pessoas melhores. Nós somos discípulos de Jesus porque seguimos suas orientações, seus ensinamentos, pelo menos procuramos seguir. Nós estamos nos esforçando. E esse aprendizado é longo, é árduo. A gente vai ser provado sempre, a toda hora. Você sai da casa espírita, assistiu uma palestra maravilhosa, aí fica todo feliz, sai daqui com o coração pulsando de amor, porque a ambiência é sempre muito acolhedora. Aí chega ali na rua, alguém vem, pisa no teu pé, na mesma hora você tem um chilique, não é? E aí acabou tudo. Então a gente tem que, assim, continuar, levar para as nossas casas todo esse sentimento que nos enternece, que nos faz tão bem quando a gente escuta uma palestra, quando a gente compreende algo que a gente não estava compreendendo. Vamos nos alegrar e vamos ficar atentos para não perder esse momento, porque é importante continuar vibrando, porque a gente vai ser provado. Ah, está todo felizinho, olha lá, está toda felizinha porque assistiu uma palestra, todo mundo gostou, saiu todo mundo feliz, vamos lá incomodar eles. É assim. Às vezes, um irmão seu pisa no seu pé, dá uma fechada no seu carro. O mundo está assim, o mundo é assim. E cabe a nós, aprendizes dos ensinamentos divinos, das leis divinas, daquilo que Jesus trouxe para nós, a gente se disciplinar. Vamos lembrar mais uma vez do nosso querido Chico Xavier. Foi isso que Emmanuel, quando apareceu a ele pela primeira vez, ele o escutava, mas não ouvia. Mas um dia Emmanuel se fez aparente a ele e disse a ele que tudo era disciplina. Como é que eu faço isso? Você tem um trabalho. Emmanuel disse a ele a missão que ele tinha. E ele falou, mas eu não dou conta disso. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina. Vamos seguir esse ensinamento, gente. Isso aí não é só para o nosso amado Chico Xavier. É para todos nós. Precisamos nos disciplinar. Estar atentos para quando vier a prova, você está mais manso, a sua luz estará brilhando mais. O sal que você tem sabor e você vai conseguir. Então ele fala a última frase belíssima: de tal modo brilha a vossa luz, que os homens vendo as vossas boas obras, olha o que ele está dizendo, quando os nossos irmãos olharem para nós e virem que estamos calmas, pacientes, amorosos, que poucas coisas nos abalam,
eles vão glorificar ao nosso Pai e não a nós. Por quê? Porque eles estão vendo que é possível a gente se modificar. E foi por causa do Mestre Jesus e de Deus nosso Pai que nós conseguiremos alcançar essa luz brilhante em nossas almas. Muito bonito, muito, muito bonito isso que o Caibar falou. Já deu a nossa hora aqui. Continuaremos no próximo domingo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Eu fico muito feliz e adorei que a Adilane veio para cá me ajudar, porque é sempre bom ter outra pessoa pensando, outras ideias, outras experiências que ela tenha passado, que ela traz para nós e a gente aprende junto. Aqui a gente não é professor, nós somos estudantes, nós somos discípulos, né? Estamos aprendendo junto com vocês. A gente estuda para poder estudar com vocês. E como a gente está sempre na casa, estudando, fazendo o curso, a gente consegue compreender melhor algumas coisas, outras ainda não. Então, convidamos a todos vocês, eu acho que a maioria que está nos ouvindo já estuda na casa, mas em vez de ficar assistindo aí na internet, nas redes sociais, venham à nossa casa, venham conhecer, venham estudar aqui junto, né, conosco, venha sentir o prazer dessa vibração amorosa que temos aqui em nossa casa. A espiritualidade prepara sempre o ambiente para todos nós. É muito, muito bom. Então, para a gente encerrar nosso estudo do livro de Caibar Schuder, Parábolas e Ensinos de Jesus, vamos elevar nossos pensamentos a nosso amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, o médico de nossas almas. Vamos elevar nosso pensamento a Maria Santíssima, a Deus nosso Pai, aos nossos amados espíritos guias dessa casa que nos proporcionam essa ambiência maravilhosa, que nos sustentam, nos intuem, nos abraçam quando chegamos, que estão sempre dispostos a nos ajudar, o nosso querido dirigente espiritual, o Sr. Altivo Panfiro, o Dr. Herman, e tantos outros, ainda para nós desconhecidos o nome, mas sabemos que aqui sempre estão quando pedimos ajuda a eles. Agradecemos muito, queridos irmãos, por nos proporcionar um estudo tão gratificante e tão profundo das leis divinas, do amor que Deus tem por todos nós. E assim, em nome desse amor que vibra nessa casa e da coluna de espíritos que nos sustenta, em nome de Jesus, nosso Mestre, e acima de tudo de nosso Pai amado, pedimos licença a todos vocês para darmos por encerrado o estudo da manhã de hoje, em torno do livro Parábolas e Ensinos de Jesus de Caibar. Graças a Deus.